A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Agora 20 horas e 38 minutos. Hoje é 8 de maio de 2023, na gravação do vídeo. Que a paz de Deus esteja sobre sua vida, a paz que excede todo entendimento e que nunca falte o amor em nosso coração para com Deus, para com o nosso semelhante. Vou estar gravando um vídeo aqui que eu prometi estar explicando sobre o dever de estar fazendo orações por todos os homens. Vou estender aqui a oração pelo Brasil, pela nossa nação, a intercessão e pelas nações. Vou até o dia 15, em nome de Jesus, estar fazendo essa oração. E dia 20, espero que o meu dentista não atrapalhe, né? Eu tenho marcado o dentista dia 16. Eu tenho esse compromisso e eu vou precisar retornar. Mas eu vou estar fazendo o propósito de 7 meses pelo Brasil, o propósito de 7 meses pelas nações e pela igreja, a partir de 20 de maio. Se o tratamento dos meus dentes atrapalhar, eu prolongo os dias. Talvez eu não vou conseguir vir aqui fazer o vídeo no dia que eu fizer o tratamento. Se muito me estrovar, eu vou estender os dias. Aquele dia que faltar, se for um dia, eu acrescento. Se for 2, eu acrescento mais 2 e assim sucessivamente. E dando aqui um acréscimo no vídeo que eu deixei do meu testemunho sobre depressão, tem pessoas que não entendem. Eu digo evangélicas, não evangélicas, né? Dependendo o pensamento da pessoa. É lógico que eu quero que as pessoas cheguem a Deus, conheçam a Deus, a Cristo, aceitem a Jesus. Só que, veja bem, nem todo mundo, nem todo mundo tem o pensamento que eu tenho, que você tem. Então, a pessoa está numa luta espiritual, ela não consegue vir a Deus. Ela mal consegue, às vezes, ouvir oração, porque tem uma luta espiritual muito grande para tirar a vida dessa pessoa. Existe isso sim, tem. Aí eu falei lá que eu saí da depressão através... Eu me lancei, que eu já gostava muito de futebol, assistir jogos de futebol, assistir filmes, né? Animes, expliquei isso aí, às vezes as pessoas não entendem, se escandaliza. Então, aí fala, não, você tem que se tiver só a Deus, a palavra de Deus. Isso aqui é o principal. Nós somos seres espirituais e terrenos. É o espiritual sobrenatural com o natural. As pessoas não entendem isso. Aí eu só vou incentivar a palavra que não está correta. Aí a pessoa não tem força de se chegar a Deus em nada, ela vai tirar a própria vida. Resolver alguma coisa? Ela saindo da depressão, mesmo que ela não venha a Deus ainda, infelizmente, há uma chance dela aceitar se chegar a Jesus, né, para a salvação da alma, como assim nós cremos, né? Como eu digo, conforme a minha fé, conforme eu creio. Então, quem é cristão ou não é cristão que pretende se chegar a Deus, tem que ter esse entendimento. Nós não podemos ser um tipo de crente cristão com a mente fechada, que eu sei que tem algumas igrejas e alguns ministérios, alguns irmãos assim. É triste isso, mas a gente tem que ser claro, né? Não quero ofender, insultar, magoar ninguém. Às vezes a gente perde de salvar uma vida, de restaurar uma vida, por causa de barreiras, né? Por causa de barreiras que se colocam, por causa de tabus que se colocam, e não é assim que funciona. Eu não creio dessa maneira, né? Aqui, para reforçar, creio que vai dar no vídeo, que a gente deve fazer orações por todos os homens. Ó. 1 Timóteo, capítulo 2. O tema diz assim, ó, devemos fazer orações por todos os homens. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, né, por toda a humanidade, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo,
e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos sem ira e sem contenda, ministrando as mãos, né? Ministrando um ato de fé. Aqui a palavra nos ensina a orar por todos os homens, por todas as autoridades, né? Então, o que acontece? Que hoje nós vivemos assim mais difícil, porque a igreja de hoje ela não ora, né? Exceto os remanescentes, e agora, como eu já disse aqui, como as coisas estão se apertando, o chicote está estralando, estão começando a orar. Devemos orar, não se cause espanto que eu venho aqui falando que a gente tem que orar pela nossa nação, orar pelas nações. Isso aqui é o dever da igreja, né? De todo crente, obreiro, não obreiro, quem tem o dom da intercessão, devemos orar, devemos jejuar pela nossa nação, pelas nações, porque entra a maldade, a iniquidade, o pecado, as forças do mal operando, né? Para que se haja coisas terríveis, guerras, tudo que não presta. Então tem muito crente que não sabe disso daí. Porque a igreja hoje parou de orar? Foi uma estratégia do diabo. Quando a igreja perde a força, o mal cresce. Então a gente nunca pode deixar de orar, né? Para a salvação da humanidade, pela nossa nação, pelas autoridades. Ah, mas eu não sou desse partido. Ah, eu sou desse partido. Independente do partido, você tem que orar. Ah, esse governo que está aí, eu não gosto dele. Você tem que orar por ele. Você gostando do governo atual que está no Brasil aí ou não, você tem que orar por ele. Tem que orar por eles, né? Para que Deus venha trabalhar no legislativo, executivo, judiciário, em todas as casas que têm os poderes. Tem que orar pelas autoridades, pelas polícias, federal, militar, o exército, força nacional. Você tem que orar para que Deus abençoe o empresariado, para que haja paz, para que haja emprego, que haja prosperidade, para que haja saúde. Lógico que com isso, com a ação no meio social, aquele cristão que pode para abençoar. Tem que orar, tem que orar. Se não orar, o pecado vai aumentando a iniquidade, entra a frieza espiritual na igreja, entra o santo com o profano dentro da igreja, como é que está aí, né? Então nós devemos orar, é o nosso dever. Então é por isso que eu afirmo aqui, dia 20 de maio, 7 meses de propósito pelo Brasil, 7 meses de propósito pelas nações e 7 meses pela igreja, né? As pessoas falam aí, vamos fazer um jejum nacional por avivamento. Isso aí não existe, não. Para você buscar um avivamento, tem que ter um quebrantamento diante de Deus, um arrependimento de pecados, reconhecer que nós pecamos contra Deus, deixamos nosso primeiro amor, reconhecemos que somos pecador dependente dele, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e se aquebrantar em Deus em oração, em jejum, em súplica, em humilhação diante de Deus. As pessoas acham que um jejum nacional vai resolver uma oração, mas não resolve, não é assim que funciona. Para nós termos um avivamento na nossa nação, na igreja brasileira, na igreja inteira, não é assim que funciona. E esse propósito que eu estou aqui, se Deus nos permitir, que o dia de amanhã pertence a Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu como servo de Deus, eu tenho a obrigação de orar, de me colocar como sacerdote e fazer a obra de Deus. Eu quero dobrar ele 14 meses, 21 meses, que nem eu ensinei aqui, há 3 anos. Até porque isso aí eu creio que é de extrema urgência, né? Porque as coisas cada dia, infelizmente, estão se agravando. Pelo nosso Brasil, pelas nações e pela igreja. 7 meses, 14 meses, 21 meses, 3 anos. E Deus vai dar graça para isso. Quero que Deus me dê graça, né? Em nome do Senhor Jesus. Peço Deus graça. Não é fácil viver esse propósito, mas como um soldado de Cristo, quero estar fazendo aqui para que Deus tenha misericórdia, que Deus seja engrandecido e glorificado no seu povo, na sua igreja. Então está aqui o motivo que nós devemos orar pelos presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados federal e estadual, pelos reis que tem na terra ainda, príncipes, né? Todos os continentes, né? África, Índia, China, Ásia, Europa, todos, né? Deus abençoe em nome de Jesus.